Oi pessoal, tudo bem? Então, a gente vai começar agora a aula 2, né, a segunda aula desse módulo de aulas online. E essa aula é de procariontes e doenças bacterianas. Então, o que são procariontes? Lembra que eu falei com vocês em sala, quando eu iniciei o módulo de histologia, que existem dois tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes? As células procariontes, de modo geral, elas são células mais simples, tá? Então, quem são os indivíduos procariontes? Os indivíduos procariontes são geralmente unicelulares, são seres unicelulares que não possuem um núcleo, então não tem uma estrutura que envolva um material genético, ele fica disperso no citoplasma, tá? E não apresentam organelas membranosas. Ele tem outras estruturas ali soltas no citoplasma que vão exercer as funções que essas organelas exerceriam, mas ele não apresenta nenhum tipo de organela envolvida por membrana, tá? Esses procariontes, eles são representados por bactérias e arqueias de modo geral, beleza? Eu fiz isso para vocês em sala como uma forma de quadro, comparando as células procariontes com as células eucariontes. E nessa imagem dá para ver bem, né, que as células procariontes, elas são menores, como mostra aqui, são mais simples, não tem várias das estruturas que as células eucariontes apresentam, por exemplo, certo? Como as organelas, que eu falei, o núcleo, então material disperso no citoplasma e tem várias outras estruturas associadas à membrana deles. Já a célula eucarionte, como vocês veem, ela é muito mais complexa, ela é maior, tem várias organelas. Organelas que eu digo é retículo endoplasmático, lisossomo, mitocôndria. Então tem muito mais estruturas do que uma célula procarionte, tá? Beleza? Então, quando a gente analisa melhor essa célula procarionte, a gente consegue analisar que ela tem no envoltório celular, e envoltório é o quê? Membrana plasmática. Lembra que eu falei com vocês que a membrana plasmática é uma característica universal dos seres vivos? Então toda célula tem membrana plasmática, independente se é eucariota ou se é procariota. Todas elas vão ter essa bicamada lipídica que vai estar envolvendo a célula, tá? Além disso, as bactérias elas também têm uma parede celular, que é uma estrutura externa à membrana plasmática, que a gente vai estar falando mais à frente. Ah, todas as células têm parede celular? Não, não são todas as células que têm parede celular. Células animais, por exemplo, não têm parede celular. Células vegetais têm. Tá? Então, independente se é procarionte ou eucarionte, algumas eucariontes podem ter parede celular e as bactérias que são procariontes também têm parede celular. A diferença é na sua composição, beleza? Por exemplo, a parede celular das células vegetais é constituída de celulose. A parede celular da bactéria é constituída de peptídeo glicano, ok? E além disso tem uma cápsula, que é uma estrutura externa à parede celular, que ela é muito mais comum em um tipo de bactéria que são bactérias gram-negativas, tá? Um grupo de bactérias, na verdade, que eu vou falar melhor com vocês mais à frente. Tem o periplasma, que é o espaço periplasmático, né? Que é o espaço entre essas membranas. Endosporo, que eu vou falar também com vocês mais à frente, que algumas bactérias, alguns gêneros têm essa capacidade. E do citoplasma, o que vai ter? Vai ter o cromossomo, que é um nucleóide, né, que ele vai estar ali disperso no citoplasma. Ribossomos, José, você falou que não tem organelas membranosas. O que tem ribossomos? Ribossomo não é organela membranosa. É uma organela celular, é uma organela citoplasmática, mas não é envolvida por membrana. O ribossomo ele é basicamente RNA ribossomal e proteínas, beleza? Vários corpúsculos de inclusão e alguns vacúolos gasosos também, que também não é envolvido por membrana específica, não participa de um sistema de endomembranas, quando eu digo que não é envolvido por membrana. Beleza? Então vamos começar falando sobre o material genético e o mesossoma, tá? O material genético, você tem o DNA, que é circular. Então o DNA da bactéria, ele é circular, é uma estrutura que a gente chama inclusive de nucleóide, né, que tem as estruturas que são mais condensadas, mais aglomeradas, tá bem? E além desse DNA circular, que é responsável pelo material genético, né, pelos genes e pela passagem de informações, temos também os plasmídeos. Os plasmídeos são um material extragenético, tá? Então você tem o material genético e tem o plasmídio. A bactéria ela tem o material genético na sua célula e tem o plasmídio. O plasmídio ele tem outras funções que o DNA não tem. Então é um material genético também que está ali na célula como um extra material genético, mas que ele serve para outros processos, como, por exemplo, eles podem ser responsáveis pela resistência a antibióticos, lembrando que antibióticos são aqueles compostos químicos responsáveis por matar a bactéria, né, eliminar bactérias, toxinas, agrotóxicos e outras substâncias também, beleza? Além disso, a membrana da bactéria ela tem um dobramento interno, uma invaginação que a gente chama de mesossomo.
Na verdade, pessoal, a gente não tem um consenso na comunidade científica de qual é a função desses mesossomos. Mas a maioria entre consenso, não há consenso, na verdade, mas a maioria acredita que ele pode participar dos processos de duplicação do DNA, tá? De separação no momento da divisão celular também. E alguns acreditam também que ele participa dos processos bioquímicos, como, por exemplo, a própria respiração celular. Beleza? Há alguns também que acreditam que é só um artefato da técnica, ou seja, ele só está ali porque no processamento do material ele apareceu e ele se mantém aparecendo. Então, alguns acreditam também que ele não tem função nenhuma. Tá, então aqui está representando. Aqui é o mesossoma, que eu mostrei para vocês, que eu falei com vocês, né, que é essa invaginação. E aqui você tem o plasmídio, que é o material extragenético. Gente, vocês entendem que material extragenético, então um DNA extra, ele serve para resistência a antibióticos também? Como assim que esse material pode servir para resistência a antibióticos? Materiais genéticos extras, eles podem ter o que nós chamamos de elementos genéticos móveis. O que são assim? Esses elementos genéticos móveis, existem vários tipos, mas a gente vai falar de dois principais, que são os transposões e os integrões. Tá? Os transposões são o que a gente chama também de elementos transponíveis. Eles são responsáveis pelo deslocamento de uma região, tá? De uma região onde você tem um gene de resistência entre duas sequências gênicas. Então, olha só, você tem uma sequência de inserção entre aqui você tem uma sequência genética e aqui você tem uma outra sequência genética. Entre essa sequência genética você pode ter um gene de inserção, você adiciona, você transpõe para ali, você transporta para ali uma sequência específica que vai ser responsável pela resistência a antibióticos, tá? Então esses seriam as transposões. Quando esse gene de resistência, ele é translocado para lá, ele é transportado entre essas regiões entre essas sequências gênicas que já tem ali. Beleza? Então esse é o primeiro exemplo de elementos genético móvel, que é o transposão ou elemento transponível, que é muito importante para resistência a antibióticos. Além dos transposões, nós temos também os integrões. Como assim? Você tem um material genético clássico, certo? E você tem uma região, que é a região que você consegue deslocar e adicionar ali um gene específico. Então você tem o cacete, que é a região geral, e essa região que a gente chama de ATTC, que é a região que pode ser deslocada dali. Então quando a gente fala de integron é isso. Quando você tem uma região de genes que são responsáveis pela resistência de antibióticos, pela resistência microbiana de modo geral, a resistência a antibióticos, e eles podem ser integrados ali àquela constituição genética. Beleza? E aí, com isso, você consegue expressar vários tipos de genes que permitem que a bactéria crie essa resistência. Continuando falando sobre a citologia bacteriana, nós temos também na composição dessas células os ribossomos, como eu falei com vocês, tá? Esses ribossomos, existem dois tipos de ribossomos básicos, né? O 70S e o 80S, de modo geral. 70S é o ribossomo de bactérias, de procariontes. 80S é o ribossomo de células eucariontes, tá? Então, isso na verdade está relacionado ao diâmetro, né? Ao tamanho daquele ribossomo ali, tudo bem? Então, o tamanho desse ribossomo depende do tamanho das subunidades que estão ali. Então, a subunidade de uma célula procariótica, a subunidade maior, ela tem 50S, e a subunidade menor tem 30S, ok? Enquanto em uma célula eucariótica, a subunidade maior ela tem 60S e a subunidade menor tem 40S. Então você percebe que a subunidade do procarionte ela é menor e por isso o ribossomo, de modo geral, ele é 70S, ele é menor do que o ribossomo de uma célula eucariótica, ok? E esse ribossomo ele tem função de síntese proteica. É uma estrutura que vai ler o RNA mensageiro. Lembra que eu falei com vocês na aula de ácidos nucleicos que a gente tem 3 tipos de RNA? RNA ribossomal, RNA mensageiro e RNA transportador? Eu vou falar melhor de todos eles na aula de transcrição e tradução. Mas, basicamente, esse ribossomo ele consegue se associar a todos. O RNA ribossômico, porque ele vai ser responsável por formar o ribossomo, estruturar esse ribossomo.
o RNA mensageiro, que ele vai vir com os códons e vai ser lido por esse ribossomo, ok? E o RNA transportador, que ele vai trazer os anticódons, que vão ser as estruturas que vão se ligar aos códons do RNA mensageiro para conseguir realizar a ligação entre os aminoácidos, tá? Então, nesse ribossomo aqui, vou falar disso melhor no decorrer das aulas, nesse ribossomo vai ocorrer a leitura do RNA mensageiro e o RNA transportador vai trazer os aminoácidos que vão estar se ligando ali por ligações peptídicas a partir da informação que vai sendo lida do RNA mensageiro, beleza? Então, a função dele é isso, é ler a mensagem do RNA mensageiro, com isso invocar, entre aspas, esse RNA transportador, certo? Que ele vai estar ali com o anticódon, e cada RNA transportador vai estar trazendo um aminoácido. Com isso, na estrutura do ribossomo, esses aminoácidos vão se ligando para formar uns peptídeos. Lembrando que proteína, na verdade, é uma cadeia polipeptídica, são vários peptídeos ali. Dessa forma, o ribossomo participa da síntese proteica, ok? Então, quando eu digo que o ribossomo ele participa da síntese de proteínas, da formação de proteínas, ele participa por isso. Ele participa porque ele vai ser responsável pela leitura do RNA mensageiro e, com isso, vai induzir que esse RNA transportador se ligue ali trazendo os diferentes tipos de aminoácidos, ok? Além disso, gente, no citoplasma ainda nós temos diversos tipos de estrutura, como nós temos diversos tipos de grânulos. Esses grânulos, eles têm funções distintas. Você tem, por exemplo, enzimas de transporte, pigmentos fotossintéticos para bactérias fotossintetizantes, ok? Tem grânulos de lipídios que servem como reserva energética, como reserva nutritiva, beleza? E eles vão estar ali soltos no citoplasma. Agora, beber um pouco de água que eu não consigo, né, falar com... Falar um pouco do envoltório celular. Isso é muito importante, ok? Quando a gente fala do envoltório celular, vocês já entendem que a bactéria, então, assim como toda célula, tem a membrana plasmática, então ela tem a bicamada lipídica, que eu falei com vocês, beleza? Mas a bactéria ela ainda vai ter uma parede celular, que é... Essa parede celular, ela está além dessa bicamada lipídica. Importante, de acordo com a estruturação dessa parede celular, a bactéria ela pode ser caracterizada como gram-positiva e gram-negativa. O que é isso, pessoal? Para você identificar o tipo de bactéria no microscópio, você identifica pela cor. Você realiza um processo chamado de coloração de Gram, e nessa coloração você usa um corante chamado de cristal violeta. Se esse corante cora a bactéria, significa que ela vai ficar com uma cor mais roxinha ou rosinha, né, ou mais pro violeta, dependendo, não sou bom com cores, mas fica mais voltado pro rosa, pro roxo. Então, se ela recebe esse corante, se ela vai ser corada com cristal violeta, ela é chamada de gram-positiva. Se ela não é corada, que aí ela fica mais vermelhinha, porque ela é corada com outros tipos de corante, como vermelho de enol, ou a própria fucsina, outras coisas do tipo, ela vai ser chamada de gram-negativa, tá? Então ela é negativa para o cristal violeta. Mas o que são essas gram-positivas e como que elas conseguem ser coradas pelo corante e as gram-negativas não? As bactérias gram-positivas, elas têm várias camadas de peptidoglicano. Então essa parede celular que vocês estão vendo aqui são várias camadas de peptidoglicano, tá bem? Que são expressas externas na membrana plasmática. Então, uma bactéria gram-positiva, ela tem a membrana plasmática e externa à membrana, ela tem a parede celular de peptidoglicano. Ah, essa parede celular é uma camada só? Não, são várias camadas. Essas camadas, elas se ligam umas às outras por ácido teicoico. Então, tem a presença de ácido teicoico ali. E essa parede celular, ela se associa à membrana plasmática por presença de ácido lipoteicoico. Então, a gram-positiva, ela, além de ter várias camadas, né, uma camada grossa de peptidoglicano, ela tem a presença de ácido teicoico e lipoteicoico para permitir a sua associação à membrana plasmática, ok? E as gram-negativas? As gram-negativas, elas não têm várias camadas de peptidoglicano. Na verdade, elas vão ter uma camada muito fina desse peptidoglicano e depois vão ter uma membrana externa que é absolutamente diferente da membrana interna. Como assim? Isso daqui, você tem a membrana interna, tem uma camada de peptidoglicano que é muito fina, e externo você tem uma outra membrana plasmática, que é absolutamente diferente da membrana interna. E tem até glicocálice mais externo, que serve, como eu já falei com vocês, para comunicação celular, né, e adesão entre células. Beleza? Então, ela
essa é a principal diferença. As gram-positivas ela tem várias camadas de peptidoglicano, uma camada grossa, né? E aqui não é muito fina, porque são poucas camadas. E além dessa parede celular, ela ainda vai ter uma membrana externa que a positiva não tem. A gram-positiva não tem membrana externa, ela só tem parede celular e pronto, tá? Ok? E além disso, eu já falei com vocês na aula de composição química celular, mas essa camada de peptidoglicano, essa parede celular, ela é constituída de N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico, ok? E qual é a diferença disso? A diferença é que quando você analisa para as gram positivas, elas têm lisina associada às suas ligações da parede celular. A gram negativa não. A gram negativa, ela tem ácido diaminopimélico associado a essas regiões para estruturar a sua parede. Então, na verdade, lembra que eu falei que tem N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico? Esse N-acetilglicosamina e N-acetilmurâmico, na gram negativa, está associado ao DAP, tá? Eles vão estar ligados a essa estrutura. Então, aqui é basicamente a composição das duas paredes celulares, tá? Isso é bem importante para o vestibular. Além disso, pode ter... Então, já vimos que tem a membrana, tem a parede celular, e no caso das gram-negativas ainda tem uma outra membrana externa. Algumas bactérias ainda podem ter cápsula, em especial as gram-negativas, tá? Na maior parte das vezes, as gram-negativas, elas têm essa cápsula, que ela vai estar externa à parede celular, uma estrutura externa a tudo. E essa cápsula, ela pode ter composição polissacarídica ou composição proteica, ok? Ela tem várias funções, como, por exemplo, dificulta a fagocitose, pode participar do processo de adesão, fonte de nutriente, resistência ao dessecamento, isso é muito importante, porque algumas bactérias elas ficam em ambientes que têm pouca disponibilidade de água, então elas precisam ter uma resistência e evitar a perda de água, ok? E proteção contra bacteriófagos, que a Nath deve ter falado com vocês, que bacteriófagos são vírus que infectam bactérias. Presença de flagelos, isso é uma outra característica das bactérias. Elas possuem esses apêndices, né, que são flagelos, apêndices filiformes, que possuem uma proteína chamada de flagelina. Esses flagelos, eles vão ser fixados à parede celular, à parede bacteriana, por uma curvatura denominada gancho. Então aqui você tem o gancho e aqui você tem o corpúsculo basal, que é onde vai estar associado, né, aqui mais embaixo, onde vai estar associado a essa parede, ok? Então, qual é a função desse flagelo? Basicamente, a função é a mobilidade, movimentação e locomoção, tá? Então, para que a célula bacteriana tenha mobilidade, esse flagelo é importante. Só lembrar do espermatozoide, como se fosse o flagelinho que empurra. Só que, geralmente, na verdade, é o contrário, não é o flagelo que empurra o corpo, né? É o corpo é o corpo... O flagelo puxa o corpo, não empurra o corpo. Geralmente é assim. Os flagelos, eles podem ser classificados em monotríqueo, peritríqueo, lofotríqueo e anfitríqueo, tá? O que é um flagelo monotríqueo? O monotríqueo é quando tem o flagelo em um único polo da célula. O peritríqueo é quando tem esse flagelo distribuído pelo corpo. Enquanto o lofotríqueo é quando tem muitos flagelos em um único polo. E o anfitríqueo tem dois, um em cada polo do corpo, tá bem? Então aqui a imagem, aqui é um monotríqueo, né? Um único flagelo. Aqui é o peritríqueo, vários flagelos. Aqui é o lofotríqueo, que são vários saindo de um único polo, e o anfitríqueo, que são dois flagelos saindo um de cada polo. Beleza? Além dos flagelos, elas também possuem fímbrias. Essas fímbrias também podem ser chamadas de piles. O que é isso? Também são apêndices, tá? Apêndices mais rígidos, que possuem na sua constituição uma proteína chamada de pilina, tá bem? Essas fímbrias, elas têm uma função principal para fixação e adesão ali ao meio. Então aqui seria o pilis, ou as fímbrias, tá? Que vocês veem que são vários, como se fossem pelos mesmo saindo da célula, tem essa função de se aderir ali. Tem um tipo de pilis sexual, um tipo de pilis especial, que é o pilis sexual, né? Ele é uma fímbria especial que possui função de reprodução da bactéria. Como assim reprodução? Na verdade, é um processo que a gente chama de transferência horizontal de genes. Uma bactéria se associa a outra e essa bactéria libera o pilis dela, sexual, e o material genético dela é transferido para outra. Eu vou falar disso melhor no decorrer da aula, tá? Mas a estrutura que faz isso é chamada de pilis sexual. Algumas bactérias têm a capacidade de esporular, tá bem?
Então, o que é esporular? O que é uma bactéria esporulada? Como que ela consegue ter esse endoesporo ou esse esporo? Na verdade, são poucos gêneros, tipo Clostridium e Bacillus, e quando você as bactérias estão em condições desfavoráveis, quando tem pouca água, pouco nutrientes, ou então uma temperatura muito alta, uma temperatura muito baixa, essas bactérias elas podem realizar um processo chamado de esporogênese, que é quando ela se meio que fica dentro de um casulo, se protege ali contra qualquer agressão do meio. Isso é muito perigoso para a indústria de alimentos. Porque pensa bem, por isso que todo equipamento que produz alimentos, ele tem que ser muito bem higienizado. Porque se você tem uma bactéria ali que é esporulada, imagine só, você não vai conseguir eliminar aquilo, e aquilo vai estar contaminando toda a sua produção, tá bem? E aí, porque essa bactéria ela fica nesse momento em estado de latência, até as condições estarem favoráveis de novo, e ela realiza um processo chamado de germinação, que é quando ela volta, beleza? Falar um pouco sobre a morfologia dessas bactérias, a morfologia desses procariotos. Elas podem ter forma de cocos, bacilos, espirilos. Cocos são essas bolinhas aqui, né? Bacilos é essa estrutura mais em forma de um bastãozinho. Espirilo é quando ela tem essas dobradurazinhas. Espiroquetas é quando ela tem várias dobraduras, né? Não só uma, mas várias durante todo o corpo. E vibrião é quando ela tem dobraduras, mas bem menorzinhas, como se fossem umas vibrações mesmo, ok? Então, algumas dessas estruturas, como cocos e bacilos, elas ainda podem se aglomerar às outras. Vocês vão estudar com a Nath em relações ecológicas, que é muito comum as bactérias realizarem uma relação intraespecífica harmônica chamada de colônia. É quando uma bactéria se associa a outra e elas ali dependem uma da outra naquele meio em que elas estiverem desenvolvidas. Então, bactérias como cocos e bacilos, elas realizam isso. Umas podem se associar muito à outra, tá bem? E viver nesse momento de colônia. Isso também acontece em função da divisão celular delas. Como que é a reprodução dessas bactérias? A reprodução, geralmente, de modo geral, é assexuada, né? Então, é uma reprodução, um processo que a gente chama de fissão binária, quando uma bactéria, ela realiza um processo de alongamento, aumenta o seu corpo, ok? Depois tem duplicação do material genético, certo? Aí vai ter invaginação das membranas para permitir a separação delas e geração de células diferentes. Só que qual o problema disso? Como reprodução assexuada, isso não gera variabilidade genética. Então, tem que ter outras formas de gerar variabilidade genética. Qual é a principal forma de gerar variabilidade genética em bactérias? Primeiro, mutação. Por que mutação? Lembra que eu falei que a célula eucariótica ela é muito mais complexa, tem muito mais estruturas? Então, se ela é muito mais complexa e tem muito mais estruturas, ela tem um controle do ciclo celular dela. São muitas enzimas que vão estar controlando ali, impedindo que a célula sofra uma mutação. Óbvio que sofre mesmo assim. Então, pensem, se a célula eucariótica tem um mecanismo absurdo de controle, já sofre mutação, pensem em quem quase não tem mecanismo. Tem, mas tem um mecanismo bem mais curto, bem menor, bem menos desenvolvido, né? Assim, bem menos complexo, melhor dizendo. Desenvolvido não é uma boa palavra. Então, sofre muita mutação e isso gera variabilidade. Mas mutação é um evento raro, não é um evento que ocorre constantemente. Então, tem outras formas de gerar variabilidade, que é o processo que a gente chama de transferência horizontal de genes, tá? Essa transferência horizontal de genes, ela pode ocorrer de três formas. Pode ocorrer processo de conjugação, que foi aquilo que eu expliquei antes. Você tem duas células, uma célula libera o pili sexual dela para outra e transfere o material genético dela para essa outra célula, tá? Isso é o processo de conjugação. Então, essa célula, ela libera o pili sexual dela e transfere o material genético dela para outra célula, ok? Transformação. Transformação é quando uma célula morre, uma célula bacteriana morre, libera o material genético dela ali, esse material genético, esse DNA é assimilado por outra célula e se associa ao material genético dessa nova célula. Ok? Então essa primeira célula morreu, liberou o material genético, ele se associou a dessa outra célula e agora faz parte da constituição do material genético dela. E tem também a transdução. A transdução é quando um vírus que infecta bactéria, né, que é o bacteriófago. Como que esse vírus infecta? Ele se associa à célula, libera uma parte do material genético dele e pega uma parte do material genético da bactéria, ok? Então aqui, ele se associou a essa célula, liberou parte do material genético dele e pegou parte dela. Então quando ele vai invadir outra célula, ele não está só com o material genético dele, ele está com o dele e com o dela. Ele não sempre libera antes de pegar, então quando ele libera o material genético, ele pode liberar parte do material genético dessa outra bactéria que ele pegou.
E quando ele libera essa parte do material genético dessa bactéria que ele pegou, esse material ele pode se associar a essa nova bactéria, ok? E aí essa bactéria ela também vai ficar com o material genético dos duas, né? Da outra e dela que já tinha lá. Isso é o processo chamado de transdução. Beleza? Vamos falar um pouquinho também sobre a forma de nutrição e metabolismo dessas bactérias, tá? Então, essas bactérias, gente, elas podem ser divididas em autotróficas e heterotróficas. Autotróficas são aquelas que conseguem produzir o seu próprio alimento igual a gente mesmo, igual a gente que eu diga das células eucariontes. Autotróficas são aquelas que conseguem produzir o seu próprio alimento e heterotróficas são aquelas que não conseguem produzir, dependem de matéria orgânica disponível ali no meio, ok? Então, a obtenção de energia. Se é quimiotrófico, ele consegue obter energia a partir de compostos químicos, e se é fototrófico, é a partir de luz, ok? E qual é a fonte de carbono deles? Se for heterotrófico, é pelo composto orgânico, então qualquer composto orgânico, como qualquer carboidrato que esteja ali, que vai servir de fonte de nutrição para a bactéria. E se for autotrófico, é o próprio gás carbônico. Por que o gás carbônico? Lembrem lá do processo de fotossíntese, que vocês viram em algum momento da escola de vocês. O que gera a glicose, né, na verdade o gliceraldeído, que vai gerar a glicose depois, na fotossíntese, é o CO2 que está entrando ali. Então esse carbono que é assimilado, ele vai ser usado para a geração de glicose, beleza? E ainda assim, nesse mesmo meio, você ainda pode dividir mais. Você pode classificar como quimio-heterotrófico ou quimio-autotrófico, tá? Fotoheterotrófico ou fotoautotrófico. Então também tem como acontecer isso. Os quimioheterotróficos, de modo geral, eles vão conseguir obter energia através do processo de respiração celular. Pode obter energia através do processo de fermentação, né? Que é um processo mais rápido, que na verdade vocês sabem que a fermentação, ou não falei disso ainda com vocês, né? Mas eu imagino que vocês já devem ter ouvido, que a fermentação por si ela não gera energia, o que gera é a glicólise, e a fermentação ela serve para reciclar a NAD. Eu vou falar disso melhor com vocês. Mas esses quimioheterotróficos eles realizam processos metabólicos tanto de fermentação quanto de respiração celular aeróbica e anaeróbica, ok? E aí você tem fermentação lática, alcoólica, butírica, é muito importante, porque bactérias do gênero Clostridium eles realizam fermentação butírica, que é o melhor exemplo que a gente pode dar, tá? E processos de respiração aeróbica que vão estar ocorrendo ali mesmo no citoplasma, próximo às regiões da membrana, tá? Que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. E nos autotróficos, basicamente, eles vão realizar o processo de fotossíntese, tá? Para a geração do quê? Geração de carboidrato. Então, eles vão gerar esse carboidrato, e esse carboidrato ele pode ser utilizado posteriormente para gerar energia, ok? E então tem fotoautotrófico, que é por meio da luz, né? Fotossíntese mesmo, e o quimioautotrófico, que é a oxidação de compostos inorgânicos, tá? Mas espera aí, a célula eucarionte, ela realiza a fotossíntese porque ela tem cloroplasto. Então ela consegue converter aquela energia solar ali e liberar energia para dentro da célula em intermediários para que ocorram as reações. Como que a célula procarionte vai fazer isso? Tem uma estrutura chamada de clorossomas, que é presente somente em bactérias fotossintetizantes. Esses clorossomas são estruturas que vão estar recebendo luz em baixa intensidade para a partir disso conseguir realizar o processo de fotossíntese. Ok, pessoal? Muita coisa como sempre, né? Mas vamos lá. Falar um pouco sobre o crescimento bacteriano. Entra a parte que eu odeio, né? Matemática, cálculos e tudo mais. Vocês lembram que vocês estudam função exponencial e função logaritmo em matemática? Não sei, não tenho conhecimentos para explicar a função exponencial e função logaritmo. Mas basicamente, como que funciona esse crescimento bacteriano? Vamos lá. Uma bactéria, ela se reproduz, de modo geral, de forma assexuada. Então, é uma bactéria que se divide e libera duas. Certo? Dessas duas, você pode ter mais. E daí, vamos fazer uma coisa reta, não que seja assim. Mas de uma gera duas, de duas pode gerar quatro, e assim sucessivamente. Então, qual é a tendência? É ser exponencial, é ir crescendo. Ok? Então, à medida que você tem uma bactéria e vai gerando outras, você vai aumentando isso exponencialmente. Tem algumas questões, na verdade, eu vou ver se faço questões com vocês, elas pedem para calcular. A fórmula geral é essa, f de n igual a 2 elevado a n. Ok? Posso fazer isso com vocês na live de sábado, a gente pode fazer uma questão dessa explicando melhor.
Mas aí tá, o crescimento é exponencial. É exponencial enquanto tem recursos ali para ela crescer. E se acabam os recursos, ela vai continuar crescendo? Não, então por mais que ela cresça assim exponencialmente, chega um momento que vão acabar os nutrientes, vão acabar os recursos e ela vai começar a estabilizar. Que ela chega nesse momento que a gente fala que ela está em um estado estacionário. Então ela tem a fase lag, que é a fase que ela está se preparando, né? A fase log, que é a fase do crescimento, a fase estacionária, que ela não cresce mais, ela está estabilizada, e a declínio, que é quando começam a morrer bactérias, ok? E aí, pessoal, como que a gente consegue cultivar essas bactérias em laboratório para poder entender essas etapas de crescimento e tudo mais? A gente cultiva isso em meios de cultura. Esse meio de cultura, ele é a base de agar. Aqui é um exemplo de meio de cultura líquido e aqui é um exemplo de meio de cultura sólido. A Aninha talvez deve ter falado com vocês que esse meio de cultura, esse agar, né, ele vem de algas, as algas rodófitas que vocês estudaram lá na aula de protistas, tá? Esse meio, você geralmente você coloca o agar ali, você nutre com algum composto específico e coloca as bactérias ali para que elas possam ir crescendo, beleza? E isso aqui, por exemplo, esses vários pontinhos, essas várias rugas são bactérias. São várias colônias bacterianas ali que estão crescendo que a gente pode pegar e estudar. Ok, pessoal? Tá, mas eu posso especificar, se eu quiser que cresça só Staphylococcus, como é que eu faço? Eu faço com que esse meio se torne seletivo. Então, se o Staphylococcus precisa de um nutriente específico para ele crescer, eu enriqueço aquele meio com esse nutriente e a partir dali só vai crescer Staphylococcus, tá? Então, esse meio ele pode ser seletivo ou não, dependendo do seu objetivo de estudo. Beleza? E aqui está explicando melhor esse gráfico, né? A fase A, que é a fase da demora, que é onde ele está se adaptando, a bactéria está se adaptando ali ao meio. A fase B, que é da aceleração, que é onde ela tem aquele prepulsorzinho, que é quando ela começa a crescer, né? Ela para de sintetizar as substâncias que ela estava sintetizando na fase A e começa a crescer. A fase C, que é a fase exponencial, que foi o que eu falei com vocês, está começando a se reproduzir e crescer muito, muitas bactérias crescendo ali, então. A fase D, que é o retardo, que então esse crescimento exponencial ele começa a parar, começa a retardar, tá? A fase E, que é a fase estacionária, que eu falei com vocês, que é onde você não tem mais recursos e começa a liberar substâncias que podem inibir o crescimento da bactéria, como espécies reativas de oxigênio, outras substâncias que podem ser liberadas ali, tá? E a fase F, que é o declínio ou a morte, que é onde estão morrendo essas bactérias, porque não tem mais nutrientes, não tem mais recursos e provavelmente tem o acúmulo de muitas substâncias que podem estar sendo tóxicas ali para a célula, ok? Gente, mas para a bactéria crescer, ela depende de vários fatores. Então, quais são os fatores que interferem no crescimento da bactéria? Temperatura é um deles, ok? Então, a bactéria, dependendo da sua classificação, ela tem uma temperatura ótima para crescimento, tá? Essa bactéria ela pode ser classificada em piscicrófilas, mesófilas, termófilas e hipertermófilas. Isso é o geral, tem outras classificações também. Então, as bactérias piscicrófilas são aquelas que crescem a temperaturas baixas. Geralmente varia de 2 a 8 graus Celsius, no máximo 10 graus Celsius. Essas bactérias que gostam dessa temperatura mais baixa, elas são classificadas como piscicrófilas. Então, bactérias piscicrófilas crescem em ambientes com 30 a 40 graus Celsius? Não, porque a temperatura ótima de crescimento dela é nessa temperatura baixa, ok? Tem as mesófilas que ela cresce em temperatura ambiente, não ambiente tipo Rio de Janeiro de 40 graus Celsius. Uma temperatura ambiente ali para o crescimento dela, de 25, 30 graus Celsius mais ou menos, tá bom, gente? Porque na verdade, eu não vou falar disso agora para não confundir vocês. Mas existe um tipo de bactéria que é chamado de psicotolerante, que elas crescem em temperatura ótima de 20 e poucos graus Celsius, 30 é o máximo, tá? Geralmente é casa dos 20 e poucos graus Celsius. Então, como as mesófilas, mas elas ainda toleram temperaturas baixas, tá? Então, é um tipo específico de mesófilas, entre aspas, que ela cresce em temperatura ambiente, que é a temperatura ótima para ela, mas ela ainda tolera a temperatura baixa. Então, se jogar ela lá no 4, 5 graus Celsius, ela ainda consegue crescer. Essas são as psicotolerantes, ok? Tem as termófilas, que elas crescem em temperatura alta que eu digo é acima de 35, 40 graus Celsius. E as hipertermófilas, que são aquelas bactérias presentes em vulcões, que elas crescem em temperaturas muito altas. Beleza? pH. pH também é importante, pessoal, porque, não sei se vocês já estudaram isso em química, mas tem uma escala de pH que vai de 0 a 14. De 0 a 6,9, a gente classifica como ácido. 7 é o pH neutro, de 7,1 a 14
é um pH alcalino, ok? Ou básico. Então, as bactérias que têm afinidade por esse pH de 0 a 6,9, né, pH abaixo de 7, são as acidófilas. As bactérias que têm mais afinidade por esse pH acima de 7 são as alcalifílicas, ok? E então, mesmo que muitos alunos perguntam, mas 6,8 é levemente ácido, mas a gente ainda classifica como acidófila, porque mesmo estando quase ali no neutro, está mais voltado para o ácido do que para o alcalino, tá? Mesma coisa, a 7,3. Mesma coisa, é alcalifílico porque está mais para o alcalino do que para o ácido, beleza? Então isso acontece também. Disponibilidade de água. Tem bactérias que elas precisam estar em ambiente com muita água e tem bactérias que sobrevivem em ambiente quase sem água nenhuma. Isso depende também. As bactérias que suportam um certo grau de redução de água, mas na verdade geralmente precisam de muita água para crescer, são as halotolerantes. Então elas toleram a redução de água até certo momento, mas elas crescem o crescimento ótimo delas geralmente é quando tem uma ausência de sal. Você não tem sal nenhum ali e tem muita água, ok? Mas elas toleram redução de água. Já as halófilas é o contrário. Os micro-organismos halófilos são aqueles que precisam crescer em alta, eles suportam, na verdade, altas concentrações de sais. Tipo, tem os halófilos discretos, que vai até 1,6% de sal, os moderados, que vai de 6 a 15% de sal, e até os extremos, que suportam até 30% de sal. É muita coisa, sabe? Então, mesmo estando em ambientes hipersalinos, eles ainda conseguem sobreviver. Tem os osmófilos, que conseguem sobreviver a ambientes com muitos açúcares, e até os xerófilos. Xerófilos são aqueles organismos que sobrevivem em ambientes muito secos. Lembra que eu falei antes que alguns organismos precisavam de adaptações para resistir ao dessecamento? Os xerófilos são um deles, porque eles precisam dessas adaptações para conseguir sobreviver a esses ambientes muito secos, ok? Oxigênio é um outro fator também, porque na verdade você tem organismos que são aeróbios e organismos que são anaeróbios. O que são organismos aeróbios? São aqueles organismos que crescem na presença de oxigênio. Os organismos anaeróbios são aqueles organismos que crescem na ausência de oxigênio. Além disso, você tem aeróbios estritos ou obrigatórios e facultativos. Da mesma forma que você tem anaeróbios estritos ou obrigatórios e facultativos. Então, aeróbios obrigatórios são aqueles que precisam obrigatoriamente de oxigênio para viver. Os facultativos são aqueles que é importante, eles preferem viver com oxigênio, mas conseguem viver sem, tá? Mesma coisa que os anaeróbios. Obrigatório, eles não podem ter oxigênio nenhum ali para eles sobreviverem, porque o oxigênio é tóxico para eles, ok? Mas os facultativos conseguem viver em pequenas quantidades. E tem os aerotolerantes. Os aerotolerantes são aqueles que toleram certa quantidade de oxigênio, mas tem um crescimento ótimo quando não tem oxigênio, tá? Então aqui é um experimento em vários tubos de ensaio. Quando a gente vai fazer um experimento que a gente quer que cresça anaeróbios, por exemplo, a gente cultiva aqui no fundo. Por que a gente cultiva no fundo? Porque no fundo não tem oxigênio, enquanto em cima tem muito oxigênio, tá? Então, quando você vê os aeróbios obrigatórios, eles crescem todos em cima. Os anaeróbios obrigatórios crescem todos embaixo, ok? Os aeróbios facultativos, eles conseguem, tanto aeróbios facultativos quanto anaeróbios facultativos, eles conseguem crescer tanto em cima quanto embaixo, tá? Microaerófilos são aqueles organismos que crescem pouco quando está em presença de oxigênio, eles crescem, mas crescem pouco, tá? Então eles vão crescer aqui em cima, mas em pouca quantidade. E os anaeróbios tolerantes, né, que são aerotolerantes, eles toleram certa quantidade de oxigênio, então eles ainda conseguem crescer em todo o tubo também, beleza? Então, isso é o que eu queria falar com vocês de bactérias, gente. Para fechar essa parte de biologia, eu quero falar um pouco sobre as arqueias. Lembra que eu disse que os procariontes eram divididos em bactérias e arqueias? Então, as arqueias, elas são procariontes que podem ter forma esférica, bacilar, espiralar, achatadas ou até irregulares, tá bom? Por muito tempo, eu acreditava que as arqueias teriam sido os primeiros seres vivos. Hoje em dia a gente sabe que isso não pode ser, porque como eu falei com vocês, bactérias e arqueias, elas estavam no reino Monera. A gente separou esse reino Monera em 2 domínios. Por quê? Porque considera que as arqueias têm mais proximidade filogenética que os eucariontes do que com as bactérias. Porque a única coisa, basicamente, que eles compartilham é o fato de serem procariontes, tá? Não compartilham outras características, beleza? Então, basicamente,
A gente acredita que o primeiro organismo foi a bactéria, e aí depois teve a arqueia, e a arqueia é um intermediário entre as bactérias eucariontes que surgiram depois, beleza? A gente acreditava também que essas arqueias podiam ser os primeiros seres vivos, porque na grande maioria das vezes as arqueias são extremófilas. Como assim extremófilas? Ela sobrevive em ambientes extremos. Quando eu digo extremos, é ambiente com pH 0,75. Ambientes dentro do vulcão, entende? Nesse nível. Então, para alguém sobreviver a essas condições super extremas, e a gente sabe que o primeiro ser vivo se originou lá nas fumarolas negras, né? A gente acredita que também é extrema, né? Lá no fundo dos oceanos, que tem muitas arqueias também, a gente acreditou por muito tempo que as arqueias pudessem ter sido os primeiros seres vivos. Mas hoje em dia a gente sabe que não, que foi as bactérias, que elas são bem mais simples e não compartilham tantas características com os eucariontes como as arqueias compartilham, tá? Outra coisa, mesmo as arqueias sendo extremófilas, gente, elas estão em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, tem várias arqueias, onde eu tô, aí onde vocês estão tem também, beleza? São micro-organismos de modo geral. E as arqueias, elas podem ser divididas em metanogênicas, halófitas e termófilas, tá? Então, as metanogênicas são aquelas que produzem metano como seu metabolismo, que são geralmente aquelas quimiotróficas, ok? As halófitas, elas vivem em ambientes salinos extremos, é a mesma coisa que das bactérias, aquelas que sobrevivem em ambientes com muito sal, beleza? Não reparem no cachorro latindo no fundo não, tá, gente? Porque, assim, isso realmente não dá pra controlar. Tadinho. E tem as termófilas, que elas sobrevivem a temperaturas muito extremas, beleza? Basicamente, a gente divide essas arqueias nesses três tipos. E assim, eu vou fechar agora essa parte de biologia. Eu vou gravar um outro vídeo para falar de doenças bacterianas, por quê? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Então eu vou parar aqui agora. Esse é o vídeo falando de toda a biologia. Se acharem que eu falei muito rápido, podem falar, tá bom? Qualquer dúvida podem mandar. E eu vou gravar agora um outro vídeo falando das doenças, que também são muito importantes, beleza, pessoal? Fecho aqui então, assistam outro vídeo.